Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dono do Agro para mais uma mesa de operação, dia 15/7. Meu nome é Anderson Cato, sou CFO do Grupo Canaça e hoje a gente quer falar um pouquinho para vocês dessa próxima safra que está vindo, dos desafios que nós teremos ao longo desse próximo ciclo e o quão importante é nos planejarmos, tomarmos boas decisões para que a gente realmente seja dono do nosso negócio. É ou não é, Donovan? É isso aí, Anderson. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos também, né, ao canal Dono do Agro. Meu nome é Donovan Maia, sou engenheiro agrônomo, CEO da Fox Grãos. E como é de praxe, a gente sempre falar aqui de planejamento de safra, de comercialização de precisão, nós trazemos esses conceitos. A gente queria falar um pouco aqui sobre essa safra que vai ser muito desafiadora. Desafiadora justamente porque nós viemos de alguns anos de bonança quando a gente fala de preço. É bonança no seguinte sentido, pessoal, não de deixar dinheiro no bolso, mas de deixar preços altos. E aí eu já vou abrir aqui numa coisa que eu gosto muito, que é o nosso gráfico, né? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é o gráfico da soja que eu queria mostrar para vocês, tá? O ano é 2015, preços de soja na casa dos 8 a 9 dólares. 2016, na casa dos 10 dólares e ficou até 2018. De 2018 até 2020, na casa dos 8,60, 8,70, abaixo de 9 dólares o bushel de soja. Por que eu estou falando isso, pessoal? Isso é histórico, tá? Nós já tivemos altas para trás aqui, que eu não vou falar delas, mas eu acho que já é um histórico interessante, 2016 para cá. E o que acontece aqui em 2020? Pandemia, pessoal. Estamos cansados de falar de pandemia, mas é muito bom para a gente analisar. Graças a Deus estamos aqui. Olha só, pessoal. Tivemos uma alta exacerbada aqui, ó, batemos lá nos quase 17 dólares, pessoal. Olha só que interessante isso. 17 dólares. Aí aconteceu uma correção, voltou para os 12 dólares, e a gente voltou aqui a 17, batemos em quase 18 dólares o bushel. E aí foi aquela historinha da soja de R$ 200. Pessoal, vendemos soja de não, começou com 80 aqui atrás, tá, pessoal? Soja de R$ 80, aí ela foi subindo, ela bateu até 200 e ela vai voltando. É difícil porque a grande maioria dos produtores não querem acreditar nessa queda. Nem nós queremos queda, porque queda é diminuição de recursos na praça, diminuição da economia, mas a realidade ela fala um pouco mais alto do que a nossa fé propriamente dita, do que aquilo que simplesmente queremos acreditar. Então, pessoal, olha só, não é normal nós termos preços muito altos, tá? Nos Estados Unidos, a gente já viu que soja de 12 dólares é um negoção para produtor norte-americano. Ainda assim, a gente pode perceber que houve até um pouco de segurar um pouco de soja lá nos Estados Unidos, e assim como aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo esse fenômeno de novo. E quando a gente vê esses fenômenos de segurar a soja, acontece o contrário da expectativa de aumento de preço. Então, ao que parece, se não acontecer nada mirabolante, pessoal, nós estamos voltando a patamares anteriores. Se o patamar for esse aqui, ó, dos 9 dólares, perigoso. E o pior é que nós estamos vendo, que não é para pintar cenário de terrorismo nem nada, mas é porque é algo que o mercado está nos mostrando. Ao que parece, a soja está voltando para casa dos 10 dólares. Esse aqui é o próximo contrato de liquidez que nós temos, de alta liquidez, né, que é o contrato de novembro, já está em 10 dólares e 65 centos. Você pode até dizer o seguinte, olha só, mas a soja não está caindo, não, a soja subiu. Subiu daquela depressão de preço que nós tivemos no começo do ano, com dólar baixo. Nós estamos com dólar alto, por isso que a soja está mais alta e nós tivemos a elevação de prêmio. Por mais que algumas pessoas não, o prêmio ainda está negativo. O prêmio está bastante alto em relação ao que nós vimos no finalzinho do ano passado para o começo desse ano. Então, pessoal, aqui, o que eu queria demonstrar para vocês é que nós devemos nos acostumar com o patamar. Esse calombo, esse cupim aqui, ó, que eu posso falar, igual o cupim de boi que aconteceu, foi um movimento de pandemia. Não tem por que a gente esperar novas altas. A não ser que ocorra uma guerra, a não ser que ocorra outra pandemia, ou alguma coisa, uma frustração de safra muito grande, mas fora isso, o que nós temos agora, com as expectativas, principalmente com a expectativa da safra norte-americana, a próxima safra, e a próxima safra brasileira, é que nós teremos muita oferta, a demanda não está acelerada, então parece que o preço tende a diminuir um pouco,
e nós teremos que achar nosso ponto de equilíbrio entre compra de insumos, trabalho e venda de commodity para poder ter o nosso lucro. E aí eu queria, Anderson, que você comentasse um pouco sobre uma questão muito importante que nós estamos vivendo agora. Os produtores rurais, eles demoraram muito para fazer a sua aquisição de insumos, e ainda nesse período agora está fazendo sua aquisição de insumos. O Plano Safra saiu um pouco atrasado, tem gente que ainda está esperando dinheiro para poder fazer essas negociações, e aí isso gera algumas implicações. Nós estamos vendo o frete marítimo já aumentar bastante, e nós estamos vendo algumas questões que parece que vai ter uma diminuição de disponibilidade do mercado. Anderson, você que opera muito esse mercado, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões que estão acontecendo, e se você concorda ou não com isso, qual que é a sua visão, porque, como eu falei, é um pouco triste, né, falar um pouco dessa soja caindo, mas é simplesmente para a gente ter planejamento e ver o que a gente vai fazer daqui para frente, porque essa safra 24-25 ela vai ser crucial para as pessoas continuarem na atividade. O que você me fala disso aí, Anderson? Donovan, eu concordo plenamente. Olha só que interessante, essa análise, esse gráfico que a gente está vendo leva uma análise muito diferente do que o mercado começa a falar, né? O mercado, ele às vezes, ele olha para o passado para predizer o futuro, mas meio sem embasamento, né? Mas olha que interessante, para o mercado sair de $9 o bushel e ir para 18, o mercado teve que dobrar. Mas para ele sair de 18 e voltar para 9, ele cai só 50%. Então, essa força do mercado, assim, eu concordo contigo que é triste falar disso, mas é algo previsível que no tempo iria acontecer em um momento ou outro. Por quê? Porque dobrar o preço de um produto, de uma ação, de uma commodity, é muito difícil. Mas cair 50% não é tão difícil quanto subir 100% do valor. Né? Então, esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento que ia chegar. Ele tardou, mas ele ia chegar. Quando terminou a primeira onda da pandemia, a gente olha lá 2022, o mercado testou os $12. Se a gente não tem agravamento desses cenários, provavelmente isso tinha acontecido antes. A gente teria voltado para esse cenário de equilíbrio antes. E essa semana a gente tem um agravamento, né, Donovan? Com o atentado que aconteceu ao candidato Trump à presidência dos Estados Unidos, existe uma visão de fortalecimento dele na corrida pela Casa Branca. Como que isso vai impactar o câmbio durante essa semana é uma pergunta interessante, porque pode trazer novas oportunidades. Para quem perdeu aquela oferta de câmbio a 5,70, câmbio futuro a 5,85, pode ser que essa semana câmbio se fortaleça novamente e a gente procure aí alguns outros patamares para galgar, tá? Então, olhar para esse cenário agora e olhar para a soja, preço da soja em reais, não quer dizer que a nossa relação de troca está favorável. Isso que você falou é muito verdade. A gente vai passar por um período agora em que muitos produtores não se posicionaram em relação à aquisição de insumos, consequentemente, as importadoras, as revendas, as cooperativas também não anteciparam suas posições. Quando elas não fizeram isso, elas já comprometeram o frete marítimo. Olha só, Donovan, se o produto tem que estar na fazenda do produtor em setembro, outubro, quando que ele tem que chegar no Brasil? A gente tem todo um trajeto para ele chegar no Brasil agora, em julho, quando que ele teve que ter saído da origem? Então é muito importante analisar isso. Não adianta a gente chegar lá em outubro e falar o fertilizante não está tão caro. Não, mas ele está no porto, ele não está na fazenda, ele não está lá na lavoura. Então não adianta muito a gente olhar para o cenário macro, sendo que a gente agora precisa olhar para o micro. Então, pensando nessa safra 24-25, aqueles que já posicionaram, eles estão saindo bem na frente. Ao longo das últimas 3 semanas, nós tivemos reposicionamento de preço de fertilizante quase todos os dias. E não só porque o câmbio mudou, mas porque o preço dos produtos variou em dólar e para cima. Por quê? Porque neste momento em que o Plano Safra saiu,
começou uma pressão de demanda sobre o produto. Então, do mesmo jeito que nós falamos que a commodity, ela é o equilíbrio, o preço da commodity, na verdade, é o equilíbrio entre a oferta e a demanda do produto, isso acontece para todos os outros produtos, todos os outros insumos que nós precisamos para produzir. Então, Donovan, nesse contexto, o principal ponto é: será que vamos ter insumo para todo mundo? Ah, Anderson, mas insumo nunca faltou. Verdade em partes, né? Às vezes, quando a gente tem falta de uma molécula ou outra, mas esse ano nós viemos de um ano difícil. Na verdade, nós viemos do segundo ano difícil. Um ano em que tivemos muitos produtores não pagando as contas, prorrogando as contas, consequentemente afetando o crédito das revendas. Então, a revenda que antes fazia o estoque para atender o produtor da mão para a boca, na necessidade da safra, esse ano não teve caixa para fazer. Será que agora com a safrinha nós vamos ter efetivamente um pagamento maior das dívidas que foram adquiridas ou dos compromissos que foram prorrogados? Se sim, será que a gente ainda vai ter tempo de pôr o produto nas revendas para atender o produtor final? Então, esse cenário que nós estamos vivendo realmente é um cenário muito complexo. A dica que eu dou é: quem não se posicionou ainda, corra atrás para se posicionar. E no final das contas, não é só preço, é qualidade e, principalmente, é a segurança de que você vai receber o produto que você escolheu receber. Fiquem muito atentos. Pra você ter ideia, Donovan, a gente já tem, a gente está com uma dificuldade muito grande de frete, tanto marítimo quanto de frete subindo do porto. A gente já está com 4 dias de fila no Porto de Paranaguá para pegar fertilizante, para você ter uma ideia. Tá? Então, se isso acontece agora, como é que será que vai ser para frente? E mais importante ainda, que é importante o pessoal pensar e se posicionar. Se a safra de 24, 25 está desse jeito, será que não é momento de pensar na safra 25, 26 com antecedência, com planejamento? Eu falei agora há pouco que a relação de troca ela já não está tão boa quanto esteve, e o principal ponto que está acontecendo é: existe uma incerteza em relação à soja, prêmio de soja. Se existe essa incerteza, o mercado tende a precificar o prêmio mais baixo. E aí, nesse contexto, se fertilizante sobe e o preço da soja em dólar cai, porque prêmio cai e afeta o preço da soja aqui no interior, consequentemente a gente tem uma relação de troca pior. E um pouco mais além, Donovan, para aqueles produtores que não forem contemplados com o plano safra, no volume de dinheiro necessário para fazer a aquisição dos produtos, o tempo para gerar documento, para deixar a segurança da revenda, ele está escasso. A gente brinca que 30/6 é o ponto de corte entre as operações de troca e as operações de venda a prazo em reais. Por quê? Não sei se vocês se recordam, há 2 semanas nós falamos que saiu o relatório do USDA de área plantada nos Estados Unidos. E esse é um relatório que mexe muito com o mercado. Então, geralmente, a gente só vai até 30/6 nessas operações. Até porque, imagina que hoje a gente tem uma demanda de aproximadamente 30 dias úteis para compor garantias. Se a gente começar a pensar que as primeiras sementes são colocadas no solo do Mato Grosso por volta do dia 15 de setembro, não dá mais tempo. Então, correr atrás agora é importante. Mas mais importante do que isso é aprender com as dificuldades desse ano para a gente poder antecipar a safra 25/26. Mais uma vez, Donovan, a gente começou falando disso lá em novembro do ano passado, né, quando a gente falou de milho. Mais uma vez a gente traz um insight de antecipação de tomada de decisão. Porque a partir do momento que a decisão é pensada e tomada, o que a gente quer aqui nesse canal é que todo mundo que nos acompanha realmente tenha domínio sobre o seu negócio. Então, antecipar a decisão e dar previsibilidade para os seus ganhos
faz com que você durma tranquilo. E no final do dia, eu acredito que esse é o grande ponto da gente ser dono do nosso negócio. Então, Donovan, para esse ano, as coisas começam a ficar difíceis para quem ainda não se posicionou. Anderson, eu queria trazer um insight aqui, que a gente ouve demais de produtor falar assim, não vou fazer negócio futuro porque eu não sei nem se eu vou produzir. Pessoal, quem é produtor aí, quem trabalha com produtor, você conhece produtor, ele não entra na atividade, não entrou na atividade ano passado. Esse é um ou outro. O cara produz há 10, 15, 20 anos. E ele vai produzir pelos próximos 10, se ele tivesse sustentabilidade financeira para isso. Então, ali a vida dele, não é um negócio que ele está, é um negócio que ele é. Ele não está produtor rural. Você nunca viu alguém falar assim, ó, eu estou produtor rural, eu sou produtor rural. E ser produtor rural quer dizer que você planta todo ano. Se você planta todo ano, por que não ter um planejamento de longo prazo? Sabe por que um fator crucial, eu já trabalhei em indústria, o Anderson também já trabalhou em indústria, né, Anderson? Um fator crucial para o sucesso das indústrias é fazer futuro, é ter previsibilidade, contratos de longo prazo, porque você tem previsibilidade de receita, aí você organiza seus custos com antecedência e você tem uma margem maior. Geralmente essas empresas têm mais sustentabilidade. Então, pessoal, é chover uma olhada no que a gente já falou aqui. E aí, Anderson, vou falar até... o tema hoje é falar da safra 24-25 de soja. Não é falar que a vaca já foi para o brejo, mas ela está próxima. Se você não se antecipar, vai, porque o negócio é o seguinte: ou você vai ficar na sorte. Se der sorte, beleza, mas um negócio tão grande de sorte chega a doer a garganta. Porque o negócio é o seguinte, pessoal: quando a gente fala de expectativa de melhora de preço, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Esse aqui é o gráfico do milho. Nós estamos vindo falando aqui, ó, já há muito tempo desse preço de milho. Tem muito produtor esperando preços que vão subir, para poder salvar a soja que tomou um prejuízo nesse ano. Esperando o milho salvar. Tivemos um intempérie climático, as produtividades serão mais baixas. A Conab soltou um relatório semana passada que eu não acredito nele. Ela falou que vai aumentar 1 milhão de toneladas. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu estou vendo produtividades menores em tudo quanto é canto. Estou vendo milho caindo. Mas, enfim, já falamos disso algumas vezes. Eu não estou aqui para poder ficar brigando com o relatório. O relatório está aí, está posto, está mexendo com o mercado. Então, eu vou simplesmente me adequar à realidade. Muitos produtores esperando para vender lá na frente, para esperar alguma coisa acontecer milagrosa. E o que está acontecendo? Só está agravando o problema, porque está diminuindo o preço. E agora que entra a enxurrada de milho, e entra mesmo, se esse milho for subir, pessoal, é por causa de uma falta pontual que vai acontecer se houver realmente essa diminuição de quantidade aqui e a indústria não estiver comprada. Aí pode ser que ele suba. Mas vamos trabalhar com geral, pessoal. Com geral, o milho está sendo negociado na casa dos R$40 hoje aqui no estado de Goiás. E essa é a realidade. E, olha só, bateu aqui na casa dos 57, 56,80 milho na bolsa. Se essa tendência se consolida, milho vem a 36, R$37. E aí aquele negócio de falar assim, não, o produtor senta no milho aqui e não deixa vender. Aí vamos trazer a realidade que o Anderson acabou de trazer. Nos últimos 2 anos foi bom. Nesse ano, nós estamos com dificuldade de crédito, estamos com dificuldade de receita. Então, pessoal, é ruim. Essa live de hoje está um pouco tensa, né, Anderson? Mas é porque nós estamos vendo um problema logo ali na frente. Alguma coisa que vai acontecer, a menos que aconteça um milagre. Tomara que aconteça um milagre. Eu gosto de milagre, coisa boa sempre. Mas nós não estamos tendo, com os dados que nós temos agora, perspectiva de alta para commodity. Aí, quando é que é o melhor momento de você entrar no mercado futuro? Hoje, pessoal. Hoje. Entra hoje, faz sua estratégia hoje. O produtor sempre tem que torcer para alta. Então, monta a sua estratégia esperando a alta. Tive com um produtor rural na semana passada, dentro do Banco do Brasil, o lançamento do Plano Safra, ele perguntando, e aí, vai sair recurso, não vai sair recurso? Estou indo ali negociar, que eu vou fazer soja semente para que eu falei, excelente, faz soja semente para poder dar uma agregação de valor maior. Ele falou assim, mas eu acho que eu vou deixar esse negócio em aberto. Eu falei, então, se você for deixar em aberto, faz a trava em bolsa. E ficamos ali meia hora discutindo e ele nem sabia que dava para fazer isso. Então, pessoal, está no momento crucial de nós fazermos nossa estratégia, aprender cada dia mais. Por isso, eu convido vocês a estarem próximos de nós aqui no Instagram, aqui no YouTube, manda pergunta, fala com a gente, porque esse mercado aqui é a salvação da lavoura. Não dá. A gente pensar em clima, falta de chuva, a gente tem que pensar em pivô.
Se a gente pensar em segurança de preços, a gente tem que pensar em bolsa, não tem outra, e contratos. Não tem outra coisa para fazer. Então, pessoal, eu queria falar só dessa questão de milho aqui. O tema hoje é soja 24, 25, mas o milho está com uma tendência de lateralização nesse momento, porque o comprador está comprando da mão para a boca e está comprando e está segurando. Só que eu vou falar para vocês, o comprador não está com apetite. Exportação não está com apetite nesse momento. Pode virar semana que vem? Pode, mas nesse momento não está com apetite. Então, não conte com o ovo antes de sair da coácula da galinha, para não dizer outras coisas. Por quê? Porque esse preço pode demorar a subir ou pode ser que não suba. Então, fazer uma estratégia, montar, resolve os problemas com o milho agora, se você acredita, faz uma operação no mercado futuro e, sim, aposta numa alta lá para frente com o que você pode, mas pegue o dinheiro e faça uma outra estratégia para a soja do ano que vem. Então, acho que o recado é esse, né, Anderson? Para quem nos assiste aqui, muitos agrônomos, zootecnistas, veterinários, produtores rurais que nos acompanham, o nosso recado aqui hoje é de muita cautela para a safra 24 e 25, porque nós estamos batendo um boom de RJ, o que dificulta o crédito agrícola brasileiro. Os números não são muito bons em relação à taxa de juros que fez plano de safra, então vai apertar um pouquinho a torneira esse ano da safra 24 e 25. Nós viemos de 2 safras um pouco mais tranquilas das vacas gordas, e não vou falar que foi vaca gorda só de margem, não, foi vaca gorda de crédito, e muitas vezes as pessoas não perceberam que a margem estava indo embora. Então, está no momento exato de você proteger sua margem, e como a gente sempre fala aqui, né, Anderson, de você ser dono do seu negócio, saber quanto custa e por quanto você vende, quanto deixa de dinheiro no seu bolso. Então, por mim, Anderson, hoje aqui esse é o recado da gente lá, safra 24 e 25, com um desafio muito grande para os produtores rurais, e quanto antes eles se posicionarem e fizerem suas estratégias, mais protegidos eles estão. Da minha parte aqui, Anderson, eu desejo uma excelente semana desse mês de julho, aí, segunda semana do mês de julho, para todos os produtores rurais, para todas as pessoas que trabalham no nosso querido agronegócio. Esse negócio é o maior negócio do mundo e ele vai continuar sendo há muito tempo, porque é um tema de segurança alimentar. Agora, nós temos aqui aprender cada dia mais a operar nesse mercado. É isso aí, Donovan. Como um grande amigo meu sempre disse, a terra nunca vai parar de produzir. Ela vai continuar produzindo. Ou ela vai para o herdeiro, ou ela vai para o vizinho. Né? Aquele vizinho que é mais eficiente, que consegue ter margens no negócio e consegue fazer com que o negócio dê retorno. E é isso que a gente espera para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. Quem ainda não nos acompanha, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem aqui no YouTube. A gente fala de alguns insights bem legais. A gente fala sobre, principalmente, de pensar na modernidade, né? Agricultura 5.0, armazém digital. Né? Esse conceito que é um conceito que a gente vem falando bastante nos últimos tempos. E para todo mundo da cadeia, seja produtor, consumidor, revenda, distribuidor, mandem esse vídeo para aqueles produtores, para aqueles amigos, para aqueles outros revendedores que vocês acreditam que precisam conhecer um pouco mais das estratégias de mercado financeiro aplicada ao agronegócio, para poder levar cada vez mais conhecimento para o campo. Esse é o nosso papel principal, é levar para vocês um conhecimento que muitas vezes não se adquire nem em sala de aula. Então, Donovan, eu também desejo para todo mundo uma excelente semana, que seja uma semana abençoada e que vocês apliquem tudo que a gente está trazendo aqui para que sejam cada vez mais dono do seu negócio. Um grande abraço.